Olá, igreja, Primeira Igreja Batista de Sete Barras, irmãos, colegas, amigos, aqueles que compartilham o prazer ou da necessidade e vontade de aprender das Escrituras. Nós estamos falando de uma forma libertária, né, de Apocalipse, né, a exegese, para conhecer a cultura e estar envolvido, né, naquele tempo que foi escrito e o que ela tem para dizer para nós hoje em dia sobre essa carta tão polêmica, né, tão cheia de simbolismos, e também abrindo uma porta para que vocês possam também pesquisar cada vez mais e buscar cada vez mais esse aprendizado. Tá? Vamos continuar estudando junto? É um livro que eu já tenho lido e que eu resolvi dividir. Resolvi não, a igreja, conversando com a igreja é um interesse, né? Já foi feito esse estudo há um tempo atrás, nós voltamos a fazer. E aproveitando aí, a gente está fazendo junto esse estudo, por isso você se inscreva para receber, que vai ser ele todo, né? Sempre vai ter uma parte. Se inscreva no canal, compartilhe para outras pessoas que se interessam, muitas vezes não pelo livro todo, mas para alguma parte que interessa, né? É importante ver o livro todo também, veja quando você puder. Mas participe junto conosco aí desse estudo, tá ok? Hoje nós lemos no último vídeo, nós falamos sobre 4 selos que foram abertos, né? No capítulo 6. E hoje nós vamos falar sobre os outros, o 5º e o 6º selo, e se for possível, no próximo vídeo. Possível não, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o 7º selo. Tá? Então, Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 17, diz assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho que deram. Eles chamavam em alta voz: Até quando, o soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles receberam uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos por eles. Observei, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudida por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrolasse um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suportar? Amém? Um texto enigmático também, né, sobre alguns pontos, mas vemos que eles estão falando sobre um contexto real. Alguns simbolismos, e de agora para adiante vai ter vários, né? No próximo também, no 7º selo. Mas vamos a esse agora, tá? Ó, com a abertura dos 4 primeiros selos, Jesus mostrou que nossa história é marcada pela ganância, violência e exploração, que levam o povo à morte. Lembra os 4 cavaleiros, né? Tá até atrás aqui, tá? Cada um com o seu simbolismo, que é a destruição, né? Que tudo leva à morte, a ganância, né? A violência, né? A espada e assim por diante, a exploração, né? A necessidade, a fome. Pessoas ali dizem ali 1 quilo de trigo por 1 denário, 1 quilo de cevada por um dia de trabalho, né? Então, para a gente ver que aquilo ali estava sendo dominado já naquela época, tá ok? Agora nós vamos continuar. Diante dessa visão dramática e real, as comunidades do Apocalipse se interrogam:
Como mudar radicalmente a situação de modo que a história caminhe para a realização da vida plena para todos? Talvez uma pergunta de hoje também, né? Talvez não, com certeza. A resposta está na abertura do 5º e 6º selo, que é o qual a gente vai falar agora, tá? O clamor pela justiça. Tá? Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as vidas daqueles que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela tinham dado. Eles gritaram em alta voz: Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Os santos, os mártires, aqueles que já morreram para que a sociedade mudasse, para que o reino de Deus fosse implantado e que a paz viesse, clamando, né, ao Senhor, porque até quando pessoas vão morrer para que isso aconteça? E o Senhor vai continuar dizendo que ainda existe um tempo, né? Existem pessoas ainda que lutam, né? Existe uma luta constante ainda. E ele continua assim, ó. Os mártires, isso é, os que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, tá? Lá no capítulo 1, de 2 a 9, você vai ver isso aí também, tá? Chamaram a Deus, pedindo que eles façam justiça para o povo da Bíblia. A vida reside no sangue, né? Ou seja, para o povo da Bíblia, né? Desculpa correr, né? Mas para o povo da Bíblia, Antigo Testamento, e o povo ali hebreu, a vida reside no sangue. E Deus vai pedir contas de todo o sangue derramado. Gênesis 9, 5. Toda vida interrompida violentamente é um clamor ao qual Deus atende, fazendo justiça. O fato recorda de perto o assassinato de Abel, quando Javé diz a Caim: ouço o sangue do seu irmão clamando da terra para mim. Gênesis 4, 10. Deus não deixa sem resposta o sangue derramado, pois ele grita continuamente por justiça. Os mártires clamam ao Deus santo e verdadeiro, ou seja, ao Deus que sempre atendeu ao pedido do povo, que está sentado e imolado por causa da ganância, violência e exploração que os levaram à morte. E pedem justiça sem demora contra os habitantes da terra, né? No Apocalipse, nesse contexto, os habitantes da terra são os que promovem e sustentam a sociedade injusta, né? O sistema injusto, que provoca a morte do povo, né? A morte daqueles que são sofredores, né? Por buscarem justiça. Em outras palavras, os mártires de todos os tempos são um apelo urgente para Deus, para que Deus não seja neutro nos conflitos presentes em nossa história. Mas ainda toda vida imolada, ou morta, ou sofrida, é um clamor para que Deus tome o partido dos imolados, dos sofredores, né? Os maltratados, e faça justiça. De onde vem hoje esse clamor e como se manifesta? Ou seja, quando você é cristão, quando você que está escutando essa palavra, se você crê no Senhor e busca a paz, de onde tem surgido esse grito? A esperança é que não seja de alguém que está à tua volta e que você pode fazer alguma coisa, ou de alguém que grita pelo sofrimento que você causa, né? Isso a gente tem que tomar cuidado, né? Então, como se manifesta os gritos hoje em dia no lamento? Talvez a falta de conhecimento, a palavra do Senhor fala que o povo faz errado porque não conhece as Escrituras. Quando Jesus chegou em Jerusalém, olhou aquele povo onde que os templos ali estavam para ensinar a vontade do Pai, ele chorou, né? Por aquele povo que parecia ovelha sem pastor, porque não tinha quem era para ensinar, não ensinava. Talvez nós estamos precisando de pessoas que ensinem realmente a verdade. Daí alguém pode falar, mas ninguém quer escutar mais. Ninguém quer escutar, porque as pessoas cansaram de só escutar e não ver. E tem que tomar cuidado com isso. Tá? Quando a justiça se realizar plenamente, já não haverá mais martírio. É isso que buscamos em nossas lutas. Tá? O Apocalipse não estimula a busca do martírio, né? De mortes. A bandeira das comunidades deve ser de justiça.
que conduz à realização da Nova Jerusalém em nossa história, ou seja, o reino de Deus na terra. Tá ok? Se há mártires em nossa caminhada, é sinal de que a justiça ainda não foi alcançada. Então tem muita luta e muitas pessoas ainda vão lutar por isso. E toda vida imolada, né, sofredora a morte, é sempre uma denúncia à injustiça que o provocou. Quando a justiça se realizar plenamente, já não haverá mais martírio, ou mártires. É isso que buscamos em nossas lutas. Pelo menos tem que ser isso. A Igreja de Cristo que se reúne, ou que está espalhada, o povo que crê em Deus e busca a vontade do nosso Senhor, é isso que eu tenho que buscar, justiça, plena justiça, para que acabem os sofredores, né? Aqueles que sofrem pela injustiça. Deus atende ao clamor pela justiça, versículo 11 a 17. O Deus da Bíblia se caracteriza como aquele que atende ao clamor por justiça. Sua resposta tem dois momentos. Em primeiro lugar, responde aos mártires que foram mortos como Jesus, mostrando que a luta pela justiça continua, versículo 11. Em segundo lugar, intervém na história realizando o julgamento, 12 a 17. Vejam bem essa parte. Deus responde positivamente ao clamor dos mártires, dando-lhes uma veste branca, símbolo da vida nova de Jesus ressuscitado. Vocês são mártires, vocês que morreram, vocês que buscam, veste de branco, né, dá honra a ele, e mostra o poder também depois que a gente vai estar lendo. Os mártires pertencem para sempre a Deus e a Jesus. Amém? Todavia, as comunidades não podem se acomodar em abrir mão da prática da justiça. O Apocalipse é muito realista. Também foi dito a eles que descansassem mais um pouco tempo, até que ficasse completo o número de seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos por eles. Versículo 11b, ou seja, ainda tem luta, ainda tem uma busca. Os mártires têm uma série de companheiros e irmãos. No capítulo 1, 9, fala sobre isso também. Que em nossa caminhada continuam a profetizar, a resistir e celebrar. Até que a vitória da justiça sobre a injustiça seja plena. Até que a Nova Jerusalém se realize em nossa caminhada. É preço a ser pago pela adesão à palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Né? Veja bem. Ou seja, mártir não é só aquele que morreu na cruz, de algumas formas, degolado, morreu na arena, ou como Luther King morreu atirado, ou vários outros que morreram por Jesus. Isso é mártir, sim. Mas também mártir é aquele que busca a justiça, sofre opressão, ou sofre até negativismo, sofre até falta de apoio, vamos dizer assim, alguma necessidade por não compactuar com a injustiça, né? São aqueles que sofrem porque não compactuando, não recebem do sistema, né? Ajuda, não recebe apoio, muitas vezes se sente solitário, mas com o Senhor não está solitário. Esses são mártires também. Aqueles que preferem uma vida simples do que uma vida injusta, preferem ter pouco do que explorar, preferem ensinar a verdade do que se calar, ou ensinar mentira para ter vantagem. Esses são mártires também. Vestirão roupas brancas. Deus julga a história, e seu julgamento atinge a todos. Rei da terra, magnatas, capitães, em algumas traduções em generais, né? Ricos, poderosos, escravos, homens livres. São 7 nomes que ele diz. 7, como já falamos, é um grupo total. Quer dizer, uma totalidade inteira. Todos os grupos de pessoas, né? Nesses 7 grupos sociais estão representados todos que se comprometem com a sociedade injusta que provoca mártires. Notemos que, em primeiro lugar, estão os donos do poder, seriam políticos. Aqui fala reis, né? Capítulo 18, de 9 a 10, vai falar bem sobre isso, né? Os reis da terra. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Seguidos pelos donos do poder, economia, os magnatas, né?
que têm o poder, políticos, reis, magnatas, donos do poder. Também vamos falar lá no capítulo 18, mais para frente. E os donos do poder da propagação idólatra, os capitães, que fala generais, né? Na NVI. Certo? Todos eles que pensavam tudo comprar e manipular com o seu poder são atingidos pelo julgamento de Deus. Amém? Amém, né? E tentam fugir do julgamento de Deus, preferindo morrer a serem julgados. Veja que esse povo, na hora que a coisa pegou, eles veem a mão de Deus pesando, eles gritam bem assim, ó, esconderam-se nas cavernas e rochedos das montanhas, clamando aos montes e pedras, desmoronem por cima de nós e nos escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá ficar em pé? Versículo capítulo 6, 15b a 17. Ou seja, preferem morrer do que sofrer a ira de Deus. Deus respondeu ao clamor dos mártires com o julgamento da história, mostrando como será o julgamento da história e o poder que ele tem naquele momento. Então, não se tranquilize. Ainda existe tempo. Existem algumas pessoas que vão morrer pelo meu nome e ainda estão lutando para que o reino de Deus, a Nova Jerusalém, seja colocada a paz na terra, né? E a paz entre os homens. Mas quando a mão de Deus pesar sobre essas pessoas, né, eles vão preferir morrer, ser mortos, ser esmagados por rochedo, do que sofrer minha ira. Deus respondeu o clamor dos mártires com o julgamento da história. O tema do julgamento, o grande dia, percorrerá o Apocalipse até o fim. Né? A gente vai falar sobre isso até o capítulo 22. Na Nova Jerusalém, a sociedade justa, que gera vida para todos, o julgamento estará encerrado. Amém? Depois que Jesus voltar, o julgamento for feito, o julgamento estará encerrado. Todavia, quem poderá ficar em pé? Isto é, ser declarado inocente. Terão as comunidades a certeza de que poderão ficar de pé? Você tem certeza? A comunidade de Cristo que se reúne em alguns locais tem certeza que no dia do julgamento poderá ficar de pé? Não está fazendo parte desse povo injusto que tem trazido injustiça e morte ao povo, tá? Que tem trazido sofrimento, que tem imolado, colocado eles como sacrifício vivo para que possam os poderosos, os grandes, os ricos e aqueles não só ricos, mas aquele que tem esse sentimento de grandeza, poder tomar sua posição, né, usando como humilhação. Como tem convivido a sociedade, essa comunidade? Tá? Você, no seu coração, se sente inocente disso? Porque na palavra de Deus, só finalizar, não existe pecado, pecadinho. Pecado é pecado. Aquele que rouba 9 milhões é o mesmo pecado de quem rouba 1 milhão. Aquele que faz o erro é o mesmo que olha e deseja o erro. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Em que posição nós estamos? Nós somos os mártires que vestiremos as roupas brancas, ou vestimos as roupas brancas, sendo o Espírito do Rei. Ou somos aqueles que seremos julgados, né, pelo Deus Todo-Poderoso. Responda isso no seu coração. Como será o dia, o grande dia, o julgamento do Cordeiro, para você e para a sua vida? Fica com Deus. Esse daí foi o 6º selo, né? Vejam que, olhando no contexto da situação que vivíamos, da situação que vivemos hoje no mundo, não há uma dificuldade muito grande. Muitos símbolos ainda vão aparecer, tá? Mas nós estaremos aqui juntos. Qualquer dúvida aí, se inscreva, comenta no canal, comenta no Face, tá? E nós estamos à disposição. Tá? Vamos terminar, vamos fazer esse estudo de Apocalipse. Depois estaremos abertos também para fazer os outros estudos, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima.